Carta de Paulo, apóstolo, aos Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Santo Espírito, eis tua santa palavra. Me usa, Senhor, por tua graça, com tua unção e teu poder, e glorifica, pois, o nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que somos salvos pela graça e não por obras, através da fé. Qual é e o que significam estas palavras? Significa que nossas obras são mortas. Hebreus capítulo 6, versículo 2. Nós temos que nos arrepender de nossas obras mortas. Por quê? Porque quando pecamos, ficamos envenenados ou contaminados pelo pecado. E existe inclusive uma teoria no direito que diz que uma árvore envenenada produz frutos envenenados. Se ela é envenenada, ela produz frutos envenenados. Havemos de compreender que somos árvores. A Bíblia diz que a boa árvore é preservada e que a má árvore é cortada e lançada ao fogo. Olha bem. João o Batista também disse: o machado está à raiz das árvores, e a árvore má será cortada e lançada ao fogo. Também o salmista nos diz no Salmo 1 que os justos são como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual no seu tempo produz frutos, e cuja raiz não murcha, nem as folhas murcham, porque está junto a ribeiros de água, simbolizando a água, a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo. Então note bem que nós, como árvores, em analogia ou metáfora, somos árvores. E como viemos de Adão, e Adão pecou e caiu, e Eva também, nós somos pessoas envenenadas, como árvores envenenadas, e os nossos frutos, que são obras, são frutos envenenados ou maus frutos, os quais não são capazes de agradar a Deus. Veja que em João capítulo 6, verso 28 e seguinte, os judeus perguntaram a Jesus: que obras devemos fazer para merecer o reino de Deus, noutras palavras? E Jesus diz: a obra de Deus é esta. A obra de Deus é esta. Obra no singular contrasta com obras nossas no plural. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que Ele enviou. Ou seja, que creiamos em Jesus, que é a única árvore que produz bons frutos, é a única árvore que não foi envenenada pelo pecado. Jesus foi concebido, foi gerado pelo poder do Espírito, e o Espírito habitou nele já no ventre de sua mãe. Ele veio sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado e se fez pecado por nós. Ou seja, para desfazer o veneno que está nas nossas vidas, Ele, que é imaculado e sem pecado, morreu por nós. Então, por este motivo, a salvação é pela graça. A salvação é por meio da fé.
é pela graça através da fé, ou seja, a graça chega até nós quando obtemos fé. Fé e graça são dons de Deus, não vêm do homem. Então a graça significa favor sem merecimento. Eu não mereço, não mereci, porque minhas obras são mortas, porque eu sou uma árvore envenenada, mas Jesus, árvore pura, santa, imaculada, morreu por nós e nos livrou do pecado e da morte. Então, logo, Ele atribui a nós a sua graça. Graça é presente, presente dado por Deus através da fé. E a fé nós obtemos através de ouvir a palavra de Deus pregada. Quando a palavra é pregada, Deus coloca fé no nosso coração. Romanos 10, verso 17. A fé vem por ouvir, e o ouvir vem pela palavra. O autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Hebreus 12, verso 1 e 2, quando diz: Jesus é o autor. O que significa ser autor da fé? É o criador da fé. Jesus é o que gerou a fé. Jesus é o pai da fé. Então, olhando para Ele, o qual é o autor da fé e consumador da fé. Por que consumador da fé? Porque tudo foi consumado na cruz, quando Ele pagou, expiou, remiu nossos pecados no madeiro, porque na lei de Deus está prescrito: maldito que for pendurado no madeiro. Ele foi pendurado no madeiro e se fez maldição em nosso lugar, para que as bênçãos de Abraão viessem até nós, por sua graça, por seu favor, através da fé, a qual Ele próprio é o autor. A fé que a Bíblia prega não é a fé que os homens pensam ter. Muita gente diz: eu vou fazer uma fezinha, e compra um bilhete. Eu vou fazer uma fezinha, e compra um sorteio. Ele está acreditando na possibilidade de ganhar aquele prêmio. Isso não é a fé bíblica. Isso é a fé carnal. Isso é a fé humana. Tem muita gente que batalha na vida e trabalha e se esforça e diz: está vendo como eu tenho fé? Eu venci. Não, ele teve a fé humana, não a fé divina, não a fé que a Bíblia prega, não a fé que a palavra de Deus diz, a qual Jesus é o autor dessa fé. Por quê? Porque Jesus pregou o reino de Deus, porque Jesus veio implantar o reino de Deus, e Ele disse: o reino de Deus agora está dentro de vós, isto é, dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração, dentro de nós, agora, aleluia. Mas um dia estaremos dentro do reino de Deus, quando Ele acabar de preparar uma casa para nós lá na glória. Então Ele virá nos buscar. A Bíblia é o manual do crente. A Bíblia é a regra e fé do cristão. Se queremos entender a linguagem de Deus, temos que entender a sua palavra. A sua palavra nos revela Deus, nos revela o que está na palavra de Deus, nos revela o que Deus quer que façamos. Vocês se lembram que Caim ofereceu a Deus o fruto da terra e Deus não recebeu. Abel ofereceu a ovelha, a qual Deus tinha sacrificado
e tomado da sua pele para cobrir a nudez de Adão e Eva. Adão e Eva se cobriram com folhas de figueira, era da lavoura. Olha bem. E o Caim levou produtos da terra, as quais não cobrem a nudez de Adão e Eva, como as folhas de figueira não cobriram. Então havia aí uma mensagem de Deus. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vai cobrir a sua nudez, a minha nudez, e pagar os nossos pecados. Aleluia. Veja que coisa. É assim. O ensino da verdadeira palavra de Deus deve nortear as nossas vidas. Nós devemos andar segundo a palavra de Deus e não doutrina dos homens, ensino dos homens, salvação pelas obras. Por quê? Porque nossas obras são mortas. Em Hebreus 6:2, Paulo diz, ensinando os rudimentos da doutrina de Cristo, dentre as quais ele diz, arrependimento de obras mortas. O que significa arrependimento de obras mortas? Arrependimento trata-se de reconhecimento de que as nossas obras são mortas e não vivas, porque nós estávamos envenenados pelo pecado. Então nossas obras, nossos frutos são envenenados da mesma sorte. Então nós não podemos ter a vida eterna através do que somos e daquilo que nós fazemos. Mas Jesus, que veio à semelhança de Adão, como homem, ele na verdade se fez uma árvore, e uma árvore não envenenada, porque foi gerado sem pecado, nasceu sem pecado, viveu sem pecado e se deu por nós. Glória a Deus. Eu creio que estamos com a misericórdia de Deus e a graça de Deus, explanando a salvação de uma maneira bíblica, totalmente bíblica e compreensível. Isto se aplica a nós que somos cristãos, a nós que somos crentes. Significa duas coisas importantíssimas. Não somos salvos por aquilo que somos e não somos salvos por aquilo que fazemos. Nós não somos salvos por causa de cabelo, nós não somos salvos por causa de roupa, nós não somos salvos pela maneira de orarmos, se é genuflexória, de joelhos, ou em pé, ou deitado. Não somos salvos por isto. Não somos salvos se estamos na placa de uma igreja. Não somos salvos assim. Somos salvos se formos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e colocados num só Espírito, formando uma só igreja. Glória a Deus. Compreenda bem isto de uma vez por todas. Não somos salvos porque não matamos, não roubamos, não adulteramos, não furtamos, não mentimos. Não somos salvos por isto. Somos salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de nós, mas vem de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Somos salvos por Jesus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Deus enviou. Quem foi que Deus enviou? Foi Jesus. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este texto é completo. A Bíblia diz, arrependei-vos e crede que é chegado o reino de Deus. A palavra diz, João 5:24, em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem
a vida eterna, não entrará em juízo de condenação, mas passou da morte para a vida. Aquele que ouve não é aquele que escuta, aquele que ouve é aquele que dá crédito, aquele que dá crédito é aquele que obedece, porque se me amas, obedece os meus mandamentos, mas se não ama Jesus, não obedece os seus mandamentos. Jugo pesado e fardo do pesado era dos fariseus. Os fariseus eram como um túmulo, Jesus diz, por fora bonito, por dentro ossos podres. Assim são os que querem ser salvos pelas obras e não pela graça. Impõem ou colocam fardo pesado de carregar, cheio de regras e de mandamentos, e nem com um dedinho ajudam a carregar. Porém, Jesus diz em Mateus 11, verso 25 em diante, num certo ponto ele diz: vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para as vossas almas. A alma é a mente. Jesus não coloca fardo pesado na sua doutrina, mas o fardo de Jesus é leve, o fardo de Jesus é possível, o fardo de Jesus é pela graça, o fardo de Jesus é pela fé, o fardo de Jesus é seguir a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Esses dois mandamentos resumem toda a lei de Deus da Bíblia e todos os profetas. Amar. E Jesus acrescentou um novo e disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia. Ele é o que deu o exemplo. Ele, antes de dar o exemplo, ele viveu isso, e por ter vivido, ele é o exemplo, e ele deu esse novo mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia, glória a Deus. Quando na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, a palavra diz que em Atos, se não me falha a memória, capítulo 11, verso 30, 31, quando houve o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, porque os judaizantes combatiam o apóstolo Paulo na pregação que era suficiente a fé para ser salvo. Eles queriam impor o jugo pesado da lei, o jugo pesado do Antigo Testamento, circuncisão, obediência do sábado, obediência dos preceitos da lei, e tem 613 mandamentos na Bíblia Sagrada. Então eles subiram até os apóstolos em Jerusalém, Pedro, André, Filipe, João, Tiago, e ali se reuniram e buscaram a Deus. E a Bíblia é tremenda quando ela diz: e pareceu bem a nós quem? Aos apóstolos, e ao Espírito Santo, não vos impor mais encargo algum, senão estes, que vos abstenhais do sangue, da carne sufocada, dos ídolos e da prostituição, e bem vos vá. Isto é, a salvação é pela graça, por meio da fé, e isto é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Em Gálatas, também no capítulo 3, o apóstolo disse: como recebestes o Espírito Santo? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Evidente que não foi pelas obras da lei, mas foi pela pregação da fé. Se é a pregação da fé, é porque Deus aceita os gentios e aceita os judeus arrependidos pela graça,
por meio da fé e não pelas obras. É por isto que Jesus é o autor e o consumador da fé. É por isto que Jesus, da tribo de Judá, da ordem de Melquisedeque, mudou a lei de Deus para a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, a qual me livra da lei do pecado e da morte. Romanos 8, verso 2. É por isso que Jesus nos ama com um amor infinito. É por isso que Jesus nos dá a vida eterna. Quando recorremos a Ele, de verdade entregamos nosso coração a Ele, arrependidos, cremos nele e o confessamos como único Senhor e Salvador pessoal. A Bíblia nos diz em Romanos 10, verso 9 e 10: se confessarmos a Cristo como Filho do Deus vivo e crermos que Ele ressuscitou dos mortos, somos salvos, porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a justiça. Olha bem, com o coração se crê, coração são nossos pensamentos, não é o coração que bomba sangue, mas é o centro volitivo da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, é onde tomamos decisões. Quando cremos em Jesus, quando confessamos que Ele é o Filho do Deus vivo, somos edificados casa espiritual, na rocha que é Cristo. Cristo é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus lhe respondeu dizendo, bem-aventurado Simão, filho de Barjonas, não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as chaves do inferno não prevalecerão contra ela. Isto é, sobre Jesus é edificada a nossa fé, sobre Jesus é colocada a nossa esperança, sobre Jesus nós somos redimidos, lavados, purificados, recebemos o Espírito Santo e somos salvos, aleluia. E quando cremos em Jesus, Deus nos batiza no Espírito, formando um corpo, aleluia, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, quer ricos e quer pobres. 1 Coríntios 12, 13, Bíblia é a palavra de Deus, e Jesus é a palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, aleluia. João 1, verso 1 e seguintes. Ele se fez carne, habitou entre nós e veio nos redimir. Ele que é a luz veio nas trevas, e quem quiser andar com Ele na luz, segue Jesus, anda com Jesus, tem paz com Jesus, porque Ele é a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha bem, nós estamos em Cristo, estamos com o Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê o Pai, aleluia. João 14, verso 8 e 9. Jesus é a luz, Jesus é a videira verdadeira. Você que está tão distante agora, talvez esteja até em outro país, e está ouvindo a palavra do Senhor, entrega a sua vida a Jesus, reconheça os seus pecados, ou seja, suas obras são mortas, não são capazes de te salvar. Reconheça que Jesus te oferece uma obra viva, a vida dele, a graça, a salvação, através da fé. E se você crer nele, ele vai atribuir a você, vai imputar sobre você a sua justiça, a justiça de Cristo, vai ser imputada àqueles que creem em Jesus. Creia em Jesus de todo o teu coração nesta noite, entrega a tua vida a Ele, se arrependa dos teus pecados, aí onde você está, e diga, eu me arrependo das minhas obras mortas,
não sou capaz de salvar a mim mesmo, mas eu creio em Jesus Cristo. Eu entrego minha vida a Jesus agora e eu o recebo como meu único Salvador, único Senhor. Eu creio, Jesus, que tu és o Filho do Deus vivo. Se você fez isto, mande uma mensagem para nós através do Face. Manda uma mensagem para nós e nós saberemos que ganhamos alguém para Cristo em outro continente, em outro estado do Brasil, em outra cidade, e você foi atingido pela palavra de Deus. A palavra de Deus compungiu o teu coração. Você foi capaz de se arrepender e de entregar sua vida a Ele. E por isso, a partir de agora, o Espírito de Deus está dentro do teu coração. Você foi colocado no Espírito, formando um só corpo. Você faz parte da igreja invisível de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deve procurar uma igreja local e nela desenvolver a tua fé. Se você estiver perto de nós, venha participar conosco, venha seguir a Cristo conosco. Nós teremos a maior alegria em expor a palavra de Deus a você, para que você cresça na tua fé em nome de Jesus. E passe, segundo Efésios 2:10, a produzir boas obras agora, em Cristo Jesus, não para ser salvo, mas porque foi salvo, por Jesus. E você agora, como nova criatura, vai andar em novidade de vida, como diz a palavra de Deus. Em 2 Coríntios 5:17, os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo.